Os Países Baixos anunciaram que vão contribuir com 500 milhões de euros para a aquisição de equipamento militar dos Estados Unidos que será enviado para a Ucrânia. No mês passado, Donald Trump indicou que Washington ia continuar a fornecer armas a Kiev, mas disse que estas seriam, no entanto, financiadas pelos aliados europeus e pelo Canadá. Já o líder da NATO, Mark Rutte, agradeceu aos aliados por garantirem que a Ucrânia continuará equipada para se defender da Rússia. Os Países Baixos tornam-se assim o primeiro país da NATO a aderir a esta nova iniciativa da Aliança Atlântica para apoiar Kiev. O embaixador de Washington na NATO, Matthew Whitaker, saudou o anúncio neerlandês. Referiu que ao comprar este armamento o país está a ajudar a Ucrânia a pressionar a Rússia, mas também a impulsionar o emprego nos Estados Unidos. Já Volodymyr Zelensky expressou a sua gratidão a Amsterdão por liderar este novo esforço. As marinhas russas e chinesas iniciaram no domingo exercícios militares navais conjuntos a partir do porto de Vladivostok, com uma duração prevista de 3 dias. O Ministério da Defesa da China declarou na sexta-feira que os exercícios deste ano tinham como objetivo aprofundar ainda mais a parceria estratégica global entre os dois países. Pequim e Moscou assinaram uma parceria pouco antes da invasão da Ucrânia pela Rússia e desde então realizam exercícios militares regulares. A China nunca denunciou a invasão pela Rússia nem apelou à retirada das suas tropas e sempre se recusou a aplicar sanções contra Moscou, apesar da pressão internacional. Benjamin Netanyahu anunciou que vai reunir o seu gabinete de segurança no final desta semana para discutir como é que as Forças Armadas de Israel vão atingir os seus objetivos em Gaza. Na segunda-feira, Netanyahu anunciou que pretende ocupar completamente toda a faixa de Gaza, incluindo o lançamento de operações militares em áreas onde se acredita que se encontram os restantes reféns detidos pelo Hamas. A sua declaração seguiu-se à divulgação de novos vídeos de reféns subnutridos detidos em Gaza, que horrorizaram os israelitas e suscitaram duras críticas dos líderes mundiais. Netanyahu afirmou que os vídeos reforçaram a sua determinação em derrubar o Hamas, parecendo deixar de lado a ideia de negociar um acordo. As imagens dos reféns foram divulgadas numa altura em que as organizações humanitárias e os peritos internacionais continuam a alertar para o pior cenário de fome que se está a desenrolar no enclave. Nas últimas horas, as autoridades sanitárias informaram que dezenas de palestinianos tinham sido novamente mortos quando procuravam ajuda. Em resposta à falta de alimentos e à fome crescente em Gaza, vários países recorreram ao lançamento de ajuda por via aérea sobre a faixa de Gaza. Esta ajuda foi entregue através de paraquedas, apesar deste método ser perigoso, segundo a ONU, e muito menos eficaz que a entrega de ajuda por caminhões. Na ausência de um consenso a nível europeu, a Eslovénia decidiu agir sozinha. É o primeiro país da União Europeia a proibir todo o comércio de armas com Israel, incluindo o transporte e a importação. Esta decisão tem como objetivo intensificar a pressão sobre o Estado hebraico para que ponha fim à guerra em Gaza. Os principais fornecedores de armas a Israel são Estados Unidos, Alemanha e Itália. Berlim vende sobretudo fragatas e torpedos. Bélgica, Itália e Países Baixos não foram tão longe como a Eslovénia, mas reduziram as exportações de armas para Israel. O Tratado sobre o Comércio de Armas de 2013 proíbe os Estados de transferirem armamento que seja utilizado para cometer genocídio ou crimes contra a humanidade. Em 2008, os países da União Europeia também se comprometeram a recusar transferências de tecnologia e equipamento militar que pudessem servir para prolongar conflitos armados. Pour les États européens, il y a une obligation non seulement de ne pas exporter du matériel qui pourrait servir à commettre des crimes à Gaza, mais également de ne pas exporter du matériel qui pourrait servir à maintenir les dimensions terrestres, aériennes ou navales de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Et donc ça englobe en fait la quasi-intégralité du matériel militaire qui pourrait servir à l'armée israélienne. Na verdade, as exportações europeias de equipamento militar para Israel continuam. Alguns países alegam que as peças só são montadas em solo israelita ou que se trata de equipamento de treino não utilizado em Gaza.
Le travail de plusieurs associations de défense des droits humains en Italie, également de la presse d'investigation italienne, ont révélé que en fait, le gouvernement italien avait juste suspendu l'accord de nouvelles licences d'exportation, mais tout ce qui avait été autorisé avant le 7 octobre 2023 continuait à aller en Israël, notamment des pièces pour des avions d'entraînement. A nível europeu, é pouco provável que embargo de armas tenha êxito. Teria de ser aprovado por unanimidade pelo Conselho da União Europeia. De qualquer forma, segundo o investigador Samuel Longuet, países como a Alemanha, Hungria e Chequia, fervorosos apoiantes de Israel, iriam bloqueá-lo. Advogados e políticos na Alemanha temem que a liberdade de expressão esteja a ser limitada pelos Trusted Flaggers. São os chamados sinalizadores de confiança, ou seja, entidades especializadas na detecção de conteúdos ilegais e que notificam as plataformas online sempre que esses conteúdos são exibidos. Por exemplo, discursos racistas ou de apelo ao terrorismo. Os sinalizadores de confiança são um dos pilares do Regulamento de Serviços Digitais da União Europeia. Mas há casos isolados de cidadãos vítimas de rusgas policiais por terem publicado memes críticos do governo. Trusted Flagger sind deshalb umstritten, weil sie halbstaatliche Organisationen sind, die mit staatlichen Mitteln zumindest zum großen Teil finanziert werden und die letztlich darüber entscheiden, jedenfalls de facto entscheiden, welche Äußerungen im Internet legal sind und welche nicht legal sind. Das ist eine Form von staatlicher Zensur, man kann es Wahrheitsministerium nennen. Es ist absolut nicht in Ordnung, diesen Weg weiter zu gehen, Trusted Flagger, Privatunternehmen sozusagen zu beauftragen, durchzuforsten, was im Internet erlaubt ist und was nicht. Da stehen nicht nur ich dem sehr skeptisch gegenüber, da weiß ich auch, dass es viele auch in der Fraktion tun. Os Trusted Flaggers podem tornar-se ponto de discórdia entre CDU e SPD na coligação de governo. Es geht darum, aus unserer Sicht, dass die Plattformen und Social Media kein rechtsfreier Raum sind, in dem justiziable strafrechtliche Dinge passieren, wie Hetze, wie Verleumdung, wie Bedrohung, wie Mobbing. All diese Dinge sind sehr ernst zu nehmen. Und deswegen hat die Kommission ja das Instrument der Trusted Flagger etabliert, um diese illegalen, strafbaren Inhalte auch meldefähig zu machen. Gelöscht wird gar nichts. Das ist ja eine Kritik, Zensur und Löschung durch die Trusted Flagger. Die Trusted Flagger melden auf Basis der Leitlinien und der Gesetzgebung und die Plattformen entscheiden und prüfen. Also diese Diskussion wird geführt werden, definitiv. Ich bin in der DDR groß geworden. Ich sehe das sehr, sehr skeptisch, dass man auf diese Art und Weise Portale schafft, Möglichkeiten schafft, dass jeder jeden irgendwie anzeigen kann. O acordo de coligação CDU-SPD estabelece que as falsas declarações não são abrangidas pela liberdade de expressão. A Alemanha está mais adiantada do que outros países no que toca aos sinalizadores de confiança. 14 Estados-membros da União Europeia ainda não os nomearam. O futebolista Cristiano Ronaldo e o primeiro-ministro português Luís Montenegro são as figuras públicas nacionais mais exploradas em campanhas de desinformação. É o que revela o último relatório do Iberifair, que mostra que a sua imagem é utilizada principalmente para incentivar o investimento em plataformas fraudulentas. Segundo esta análise, a desinformação alimentada por inteligência artificial aumentou em Portugal entre março e maio deste ano. O Iberifair destacou ainda que, durante o período analisado, a crise política que levou à queda do anterior governo, as políticas migratórias, a morte do Papa Francisco e a eleição do Papa Leão XIV foram alguns dos temas que dominaram as campanhas de desinformação. O relatório concluiu ainda que houve um aumento significativo da informação falsa durante o período da campanha eleitoral, mas também nos debates televisivos entre os candidatos. Destacando-se aqui a difusão de teorias da conspiração sobre esses políticos. Em Espanha, a desinformação potenciada pela inteligência artificial tem sido ainda mais difundida e diversificada. Vídeos falsos de Donald Trump, do Papa Francisco, de J.D. Vance e de Elon Musk foram alguns dos que mais se disseminaram. Um relatório divulgado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos da América na terça-feira revela que as práticas de segurança criticamente deficientes na Ocean Gate contribuíram para a implosão que matou 5 pessoas a bordo do seu submersível Titan em 2023.
O documento identificou 8 fatores principais que contribuíram para a tragédia fatal, destacando os avisos de segurança ignorados e a concepção e manutenção inadequadas, tornando a embarcação incapaz de suportar a pressão de águas profundas. A existência de um ambiente de trabalho tóxico na Ocean Gate, em que o despedimento era habitualmente utilizado como forma de impedir o pessoal de se pronunciar sobre questões de segurança, também foi reportado. A conclusão mais condenatória do relatório é, sem dúvida, o facto da Ocean Gate utilizar táticas de intimidação para evitar o controle regulamentar. A Comissão de Investigação Marítima afirmou que as conclusões ajudarão a evitar tragédias futuras. Um jardim zoológico na Dinamarca dividiu a opinião pública ao pedir doações de pequenos animais de estimação vivos para alimentar os seus predadores. No comunicado, dão especial atenção a cavalos, mas dizem que também aceitam galinhas, coelhos e porquinhos da Índia, alegando que estes animais constituem uma parte importante da dieta dos predadores, especialmente do lince europeu. A prática, segundo o Jardim Zoológico, não é nova e a ideia é tentar imitar a cadeia alimentar natural dos animais, mas o caso chocou muitas pessoas. Som en storm, fordi der er intet nyt i det. Vi har altid gjort det. Og vi ser det også meget naturligt at gøre det på den her måde. Og det er lige præcis fordi, at der er nogen, der har forvekslet vores mindre husdyr med ordet kæledyr. Og kæledyr, det er jo ikke det, vi tager ind. Det er jo sjældent, der kommer nogen med kæledyr. Og vi tager jo heller ikke hunde og katte ind, som der er nogen, der tror. Na publicação do Facebook, o Jardim Zoológico garantiu que os animais doados são gentilmente eutanasiados antes de serem usados como alimento, acrescentando que nada é desperdiçado. Alguns utilizadores das redes sociais consideraram o apelo uma invenção doentia. Devido à polémica em torno da publicação, os responsáveis acabaram por encerrar a sessão de comentários, explicando que a retórica odiosa e maliciosa não é necessária.